dia, meu povo. Bom dia, Paula. Lene, bom dia, amor. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, André. Opa, vamos beber uma aguinha. Ai, ai. Já acordou fazendo tubo, Rafa? Lindo. Muito bem, garoto. Muito bem. Muito bem, meu pequeno. Bom dia, Lu. Minha amiga fonoaudióloga querida, uma super parceira. Opa, deixa eu ver aqui. Gente, vamos falando no que vocês trabalham. Ai, tem muita gente que eu não sei. Oi, Marcelo. Bom dia, meu amor. Bom dia, gente. Bom dia. Me contem aí, o que vocês fazem da voz? Bom, a gente vai conversar hoje sobre problemas articulatórios. É importante pra caramba a gente ficar analisando o tempo todo as coisas que acontecem e de que forma acontecem, né? Então, engenheiro de telecom e, ao mesmo tempo, você vai ser dublador já já, né, garoto? E locutor. É só uma questão de tempo. Marcelo, ontem eu fui colocar outra internet na casa da minha mãe. Locutora publicitária. Espetáculo. Que delícia, né, Lene? Ô, tarefa linda. Muito legal. Sou apaixonada por essa profissão, gente. Cantora e composição. Que legal, Marta. Depois me manda alguma coisa de você que você tenha feito, Marta. Manda no direct para eu dar uma olhada nas suas coisas. Revisão, tradução de texto, estudo dublagem, foco, locução. Bacana, Paula. É voz, né? Voz. Muito maneiro. Gostoso. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai pensar? Quando a gente fala em voz, quero ver tuas coisas. Quando a gente fala em voz profissional, é uma coisa muito ampla, né, gente? A gente tem que pensar em tanta coisa, não é simplesmente sair falando. E eu observo que muitas vezes as pessoas começam a fazer uma série de cursos e travam no processo de articulação. Parece bobagem, mas às vezes a articulação de fato acaba travando todo o processo, né? Deixa eu só encostar isso aqui que é uma ventania. Eu pus um ventilador porque hoje tá um calor danado, né? E aí as pessoas chegam no consultório assim, Lu, minha articulação tá travando, o que eu faço? Nem sempre é coisa simples, sabe, de fazer. Tipo, senão a gente conseguiria resolver isso com trava-língua, né, gente? Eu sempre falo isso. A gente consegue resolver as coisas com trava-língua desde quando? Desde quando a musculatura está toda organizada para isso, né? Então eu tenho alguns casos, pois é, né, Marcelo? Conta isso. Está um tempão já fazendo fono, fazendo locução, dublagem. Quer dizer, você fica o tempo todo entendendo como é que funciona. Oi, coisa linda. Linda, você hoje foi lá no meu Instagram ver a locução que eu fiz, né, meu amor? Obrigada. E é muito legal, gente, porque existe são regras, né, para você ser um bom profissional. Você tem regras de dublagem, então tem sincronia, tem, enfim, compreensão do espaço, compreensão do ator. E você precisa entender o passo a passo do que acontece dentro de um estúdio. Então, existem vários cursos, né, com professores diferentes, dando dicas diferentes. É verdade, ouviu e viu. É um vídeo lindo. É muito legal, né? Um trabalho muito bacana aquele. E foi desafiador, eu diria. Bom dia, Marcela. Então, foi muito interessante. Durante esses 10 anos de trabalho com voz profissional, eu acabei vendo que
o negócio não é a gente simplesmente ir lá e começar a fazer trava-língua, porque a gente vê assim, um monte de gente falando, não, faz uns trava-línguas, aí dá livros de trava-línguas, compra livros de trava-línguas e pega na internet um monte de trava-línguas. Gente, nem sempre funciona, né? Tem gente que tenta isso tudo, depois chega lá no consultório e fala, não estou conseguindo, eu faço trava-língua e travo. Trava porque de repente tem uma trava na musculatura da língua, posso dizer assim. Ou seja, a gente começa a articular e os músculos não funcionam da maneira que deveriam funcionar, entendeu? Vai com Deus. Então, o que a gente faz? A gente tem que pensar qual é a forma que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir conquistar a voz dos nossos sonhos. A voz dos nossos sonhos depende da respiração, depende do tônus que a gente tem na garganta, para a gente não ficar de fato rouco, e depende de articulação, ressonância e projeção, né? Então não é uma coisa simples. E aí dentro de cada área a gente tem especificações mesmo. Por exemplo, um locutor tem uma série de questões com relação à locução, que precisa aprender. Espaço, voz, ambiente, energia que você coloca na voz, interpretação. Gente, ontem, que presente, né? O Ricardo Juarez ter aparecido na minha live. E Ricardo é locutor. E o diferencial do Ricardo é ser artista, tá? É muito legal vocês pensarem nisso, gente. Quem é locutor, corre atrás de curso de interpretação também. Cara, vocês não têm noção do gás que dá, sabe? Muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório e são locutores. Quanto que a gente trabalha em interpretação? Marcelo, conta aí, Marcelo, né? Marcelo, por exemplo, ele não era da área e tá vindo. Cara, tá sensacional isso, porque a gente está o tempo todo usando a interpretação como forma de chegar no ambiente, né? No ambiente da locução. Então, é isso, Lene, faz. E nem precisa fazer teatro se você não quiser. Tem cursos específicos de interpretação que são sensacionais. Tá? Tem uma pessoa aqui no Rio que eu adoro, que eu acho que ele está dando o curso online. Se você quiser, depois eu dou o contato. Tá? Então, se vocês quiserem, eu deixo o contato do Guilhermo, que é um cara que faz um trabalho muito legal. Ele foi meu paciente, tinha um sotaque super paulista. E hoje está com sotaque super neutro. E hoje ele indica os alunos dele. E eu indico muita gente para lá que não é artista, tá? Pois é, olha lá, muito trabalho de interpretação. Já fui belo, já fui fera. Pois é, quanto que a gente brincou de historinha infantil, né? Pois é, não tem jeito, né, Marcelo? Pois é, fez o curso livre na Cal. Perfeito, é isso, amor. Vai fazer curso de interpretação. Isso vai melhorando, sabe, a gente como profissional. Foi, né? Ricardo é maravilhoso. Nossa, não tem nem o que falar. É um amigo querido, sabia? Virou. Vocês viram amigos depois de um tempo, né, Marcelo? Marcelo tá aí que não me deixa mentir. Essa semana eu estava atendendo o Marcelo e foi muito engraçado, porque eu tenho um problema na internet da casa da minha mãe e ele trabalha na Oi. Gente, Marcelo, me ajuda aqui. Coitado do Marcelo, abriu ocorrência. Enfim, no final das contas eu coloquei outra internet lá junto com aquela, porque não dou conta. Então, é muito legal, gente, a gente pensar no seguinte: fora todas as técnicas que a gente precisa ter, a gente tem que entender como é que é a nossa musculatura. Interpretação, estudando, pois é. Não pode, garota, olha só. Aconteceu outro dia, a menina tá fazendo curso de teatro, tá? Ela chegou pra mim e falou assim: Lu, eu tô com um texto aqui que eu decorei. E ela me trouxe o texto decorado. Não tinha vida, né? E falou super bonitinho, todas as palavras, todas bonitinhas, texto antigo, rebuscado. Só que assim, não sabia o sentido de algumas palavras, porque são palavras que caíram em desuso. Bom dia, Évila. Caíram em desuso, então muita coisa a gente nem sabe, não usa, né? Então, falou a palavra de forma errada, sei lá, em vez de falar, como se fosse assim, em vez de falar palhaço, falasse palhaço, entendeu? Só para dar uma referência, só que com uma palavra antiga. Então, se você não entende, se você não compreende o que você está falando, se você não entra naquela... profundamente, você tem que mergulhar naquilo. Muda completamente o jeito que você fala. Então, o que você tem que fazer? Num texto de locução, leia, entenda. Depois que você leu e entendeu o texto,
aí você começa a mergulhar, não só na interpretação, como na articulação das palavras. Veja bem, texto, como diz Mabel César, aquela irmã maravilhosa que eu arrumei na vida, texto é pretexto. Se você sabe o texto, você não se enrola. Se você esqueceu o texto, você continua, porque você continua falando sobre aquilo que você estava falando. Não é um problema. Se você está num teatro, por exemplo, e aí o seu amigo de cena, né, o seu colega de cena resolve esquecer o texto, você tem como ajudá-lo, porque você entendeu, por mais que você não saiba a fala do personagem dele, você entendeu e você consegue ajudar. Numa interpretação, se você entende o que está acontecendo, para quem é aquele texto, você consegue falar para aquela pessoa olhando no olho dela, mesmo atrás de uma câmera. Parece que ela está falando com você. Então, é muito difícil a gente pensar que é uma coisa só. Articular bem tem um monte de coisas por trás, tá? A gente articula bem quando a gente compreende o que a gente está falando, a gente articula bem quando a gente tem os músculos todos disponíveis. Vamos lá, vamos imaginar, por exemplo, o L, né? O L, muita gente faz lá, tá? A língua vem para fora. Detalhe, articulação no Brasil, nenhum dos fonemas tem língua que passe e ultrapasse o dente. E quando a gente organizar isso na boca, a gente começa a não sujar o fonema, tá? Então, quando eu falo lá, depois fica difícil de eu colocar a língua para dentro numa fala rápida, fica difícil de eu colocar a língua para dentro para fazer outro fonema. Então, já começa a atrapalhar por aí. Outra coisa, por exemplo, se eu falo lá, mesmo que ela não esteja para fora, mas a língua está agarrada no queixo, o que vai acontecer é que, lápis, a ponta da língua não está funcionando. Lá, ela tem que ser solta, a língua tem que ser solta na boca. Então, todos os trabalhos que a gente tem que começar a fazer para problemas articulatórios são soltar a língua da boca. Estalos, língua para fora e para dentro, alonga a língua. Essa semana me pediram para falar, foi até uma locutora que falou: Lu, dá umas dicas de trabalhos para a gente aquecer a voz. Gente, é vibração de língua e trabalho de soltura dessa língua da mandíbula. Simples assim, tá? E aí tem que fazer todos os dias. E não é uma coisa, não, tudo bem, eu vou fazer, a gente esquece, a gente começa a melhorar e para. Aconteceu, André, pode fazer ajuste no texto? Exatamente. Quando a gente a gente sabe o que a gente está falando, né, sobre o que a gente está falando, a gente consegue, de fato, fazer ajuste no texto. Senão não dá. Como é que você vai ajustar? Vai fazer caco no texto, como as pessoas falam, se a gente não sabe do que a gente está falando, né? Então, fica uma coisa complicada. Renata, um beijo, meu amor. Renata Polacou, querida. Gente, ela me deu um troço tão maravilhoso, Renata. Vou até mostrar pra vocês. É de um carinho. Renata, eu tô usando por causa das lives até. Eu tô me organizando, eu não vou mostrar a primeira folha, porque tá toda bagunçada, porque a pessoa usa. Mas olha que graça, olha o carinho. Olha isso, gente, até coloquei. É uma agenda de papel pra eu organizar a minha semana. Você não sabe como tá sendo útil isso. Eu adoro essas coisas. Você não sabe como tá sendo útil isso, Rê. Obrigada, amor. Então, realmente, a coisa do texto ser pretexto a gente já mata metade do caminho, né? Então, se a gente sabe do que a gente está falando, a gente consegue fazer os cacos. Em comédia, a gente brinca que são os cacos, né? Que a gente coloca no meio do texto. Enfim, outra coisa são os improvisos, né? E a gente consegue só improvisar alguma coisa quando a gente conhece profundamente o texto. Em locução, nem sempre dá para a gente fazer muita improvisação, né, gente? A gente, na verdade, tem um texto ali para falar. Eu tenho diastema, aquela abertura nos dentes da frente, tem dificuldade para algumas palavras, com certeza. Joel, o que você tem que fazer de fato, fechar esse diastema, se você trabalha com voz, porque prejudica mesmo, fica mais difícil. Você fica com espaço, aí faz um barulhinho quando sai o ar, que tem espaço para o ar sair ali. Então, é uma questão de anatomia não te ajudando a articular bem as palavras, né? Isso é uma coisa bacana que você trouxe. Pois você a Renata Polacou é a rainha das planners mesmo. Ela foi uma delícia. Lene, outro dia foi numa loja, postou que ela tinha visto um monte de coisas de calendário, não sei o que. Eu falei, eu adoro essas coisas. Onde é que você achou isso? Ela falou, em Ipanema. Eu falei, esquece que eu não vou para Ipanema nunca, é raro. Não, mas agora na pandemia, ou eu fico em casa ou vou para Copacabana, para casa da minha mãe.
E aí foi muito engraçado que ela outro dia falou assim: Lu, passei numa loja e comprei pra você porque eu lembrei de você. Eu falei, ai, gostosa, coisa mais linda. Então, gente, o que a gente tem que pensar o tempo todo é em nos organizar, né? Se a gente entende absolutamente tudo, fica fácil. Por exemplo, um curso que é legal de fazer é improviso, né? Um curso de improviso é sempre muito bom. Que aí a gente faz o improviso, a gente entende como é que funciona para a nossa vida, né? Não é só para o nosso trabalho. E aí volto a falar, em locução fica mais complicado da gente de fato trabalhar com o improviso, né? Mas quando você entende, a intenção da voz muda, tá? Então faz toda a diferença, podem ter certeza absoluta disso, tá bem? E aí, o que a gente tem que pensar com relação à articulação? Já está bem, então eu estou estudando mais interpretação, estou estudando muito mais a colocação da minha voz em cada tipo de trabalho. E aí o que acontece? De repente tem um TR, um DR, um L que vem para fora, um F que vem para fora. Não é lindo isso, gente, não é lindo, tá? O th, o t, o d, o n não pode vir para fora. Teve uma menina que outro dia me mandou uma mensagem e falou assim: Lu, eu achava bonitinho falar não, 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 agora eu não consigo pôr a minha língua para dentro. E olha que coisa absurda, gente. O não leva o dente, né? A gente empurra o dente para frente, tá? Então, se a gente cresce fazendo não, não, empurrando, a grande tendência que a gente tem é deixar os dentes para frente, os dentes vão ficar mais para frente, a gente coloca aparelho por causa disso. E detalhe, se não consertar aparelho com o fonoaudiólogo, tira o aparelho e o dente volta para frente. Então tem que consertar assim. E é importante fazer fono, porque em problemas articulatórios a melhor coisa do mundo é você ter uma programação de exercício e saber que semana que vem você vai de novo na fono, então você tem que fazer mais exercício, senão você simplesmente para, né? E aí, quando você põe isso na sua vida, a hora que você entender que isso virou rotina, acabou o problema, tá? Então, prestem muita atenção com os fonemas dentro da boca de vocês, tá? O TR, DR, NR, né? Enfim, o CL, todos os fonemas têm que ter o espaço aqui em cima, o ponta de língua funcionando. Funciona, Brian, interfere profundamente, é bom. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre com um dentista na mão, um gastro na outra, um otorrino na outra. A gente tem que ter essas pontes, um nutricionista na outra. Oi, Mariana, um beijo, meu amor. A gente tem que ter o tempo todo gente perto que a gente saiba como é que funciona. Por exemplo, esse diastema pode te atrapalhar? Vai num ortodontista. Você está provavelmente com algum problema na garganta por causa de um refluxo? Vai no gastro. Você está com problema por causa de, sei lá, obstrução nasal? Vamos no otorrino. E assim, entendeu? Difere na língua inglesa, sim. Sabe o que acontece? Existe, claro que todas as línguas têm seus pontos articulatórios. E podem ver que nos Estados Unidos, quando a gente fala que a língua fica de fato, tem esse fonema, os dentes não são para frente, normalmente, tá? Porque o the é diferente, a força que a gente emprega para fazer the é diferente do n, tá? E aí a gente empurra o n, primeiro que não existe esse fonema aqui, né? E depois a gente acaba empurrando. Empurrou, ortodontista, aparelho, gasto pra caramba, aí você tira o aparelho, aí o que acontece? Você simplesmente fica dependendo de aparelho pro resto da vida, tá? Porque aí tem sempre aquelas coisas, já tira, daqui a pouco o dente volta, aí a culpa é do dentista? Não é do dentista, tá? Agora tem que trabalhar. A culpa é do dentista quando ele não te manda pra fono, tá bem? Aí sim, tem muito dentista que tenta organizar as funções musculares de língua, sendo que ele tem que trabalhar dente. Na verdade, ele tem que orientar você que você precisa de dentista, de fono, tá bem? E isso é uma coisa importante. Então, a gente não pode querer centralizar, concentrar todas as coisas na gente. Na vida, a gente precisa de parceiros. Então, uma fono que recebe você e tem que aconteceu outro dia, uma folha na gaveta falando assim, olha, você não pode comer leite, você não pode comer chocolate, você não pode tomar isso, não pode comer aquilo, não pode. Bom dia, Renata. Não é assim, tá? Eu preciso entender por que você está, por exemplo, tendo refluxo. De repente não é por causa do café, de repente você está com muco, ou você está
Eu não sei, eu preciso entender. Eu sou fonoaudióloga, eu não tenho que mandar você fazer nada. Eu tenho que te orientar que, por exemplo, o cigarro vai te fazer mal sim, vai queimar muito a tua garganta sim. E, fora isso, orientar que você tem que procurar, de repente, outras áreas para você se cuidar. E, de repente, olha que está tudo estruturado, gente, acabou o problema. Entende? Vocês têm que entender que a gente tem que ir na origem do problema, não no que está acontecendo. O que está acontecendo é a ponta do fio, tá? O sintoma é a ponta do fio. Então, o refluxo, você está rouco, por quê? Por causa de um refluxo? Ok. Por que tem refluxo? Por causa de um problema gástrico? Vamos resolver o problema gástrico? Acabou o problema, né? Então, tá com problema articulatório? Ok, deixa eu entender um diastema. Vamos tentar conversar para ver se você consegue fechar esse diastema? Ao mesmo tempo, vamos arrumar os músculos, fazer alguns exercícios de músculo. Ok, exercícios feitos, articulação. Bora, aí sim, palavras com dificuldades, como é o nome? Frases com dificuldades e textos com dificuldades. Teve um dia que um paciente muito querido, ele ficou muito tempo comigo, mas porque ele quis, não porque ele precisava, tá? Normalmente as pessoas, quando chegam lá no consultório, acabam ficando um tempo por causa de treinamentos que eu dou. Então a gente organizou toda a parte de articulação dele, exercício de músculo, não sei o quê. O bichinho fazia exercício todos os dias em casa e tal. Porque um belo dia ele começou a gravar novela mexicana. E aí ele chegou, me mandou uma mensagem, ele perguntou para uma série de pessoas e as pessoas me indicaram. Aí foi engraçado porque ele chegou e falou assim: Luísa, eu não estou conseguindo falar. Novela mexicana, o que é aquilo? A respiração é diferente e fala muito rápido. Então a gente treinou muito os músculos e depois articulação rápida, né? Com palavras, frases e tudo. Porque um belo dia ele estava fazendo novela mexicana, ele era um médico plantonista que ficava no primeiro atendimento. Então, assim, quando a pessoa entrava doente, ele já catava e, né, ele fazia a dublagem desse cara que falava muito rápido e só nome que tem em bula de hospital, né, nem em bula de remédio normal. E aí ele falou que um dia ele falou assim: Lu, ainda do estúdio, ele mandou assim: Lu, aumente o benzodiazepínico, é sacanagem. Imagina ter que falar isso rápido. Aumente o benzodiazepínico. Tem que pensar. Aí eu falei: olha, vamos fazer o seguinte. Ó, tapei o diastema e pronunciei o T. Nunca pensei em fazer isso. Que diferença? Vou correr no odonto. Boa, garoto! Boa, garoto! Então, é muito legal porque ele, no final das contas, a articulação dele tendo que ser muito rápida, muito precisa e com nomes muito diferentes do que a gente usa. Aí eu uso uma técnica, gente, que é muito legal. Quando você sabe que você vai travar em algum lugar, isso lá na frente, depois que as coisas já estão organizadas, tá? Os músculos organizados, tá tudo bem. É um barato, porque se você parar e fizer assim, trava o dente e mostra para a língua aonde que ela tem que ir. Então, por exemplo, vamos imaginar aumente o benzodiazepínico, né? Então, assim, aumente o benzodiazepínico com os dentes fechados. Gigante Léo, meu amor! Gente, vocês têm noção de quem é esse moço? Oh, coisa rica! Falei de você essa semana, amor. Que saudade de você, amigo. Super, super, hiper, mega, um super amigo. E olha, gente, sabe o que é um artista de ponta? É esse cara. Ele trabalha com improviso como ninguém. Teve uma vez, né, Léo, que eu estava vendo uma peça dele e era você e Marcelo Serrado, né? E aí o Marcelo deu uma gaguejada, aí ele olha assim e fala assim: gente, Marcelo, aproveita que a minha fono tá aqui. Lu, cadê você? Gente, eu quase me enfiei debaixo assim, do banco. Uma vergonha. Já entrou na hora do palavrão, né? Pois é. Então, gente, olha, trabalhar com o Léo é sempre maravilhoso. Acompanhei em dublagem, acompanhei em filme. O cara foi protagonista do filme dele. Altas expectativas. E trabalhei em uma série de peças dele, inclusive peça que ele escreveu. Gente, vocês não têm noção, esse cara é só espetacular. Mas eu já falei pra ele que eu vou jogar um sapato na cabeça dele em algum momento que ele fizer isso comigo, que eu quero morrer de vergonha quando ele faz isso. É só ele saber que eu tô lá, que ele já começa a me procurar e me sacanear de cima do palco. Amor? Querido, que saudade. Não vejo a hora dessa pandemia acabar pra gente se ver de novo, né, Léo? Não tem nem o que falar.
Mas enfim, então improviso é extremamente necessário, gente, sabe? Quando eu falo de interpretação, filme, dublagem, peça, só falta musical. Pô, não, mentira. Lembra aquele dia que eu te coloquei num show pra cantar, Léo? Era o Candelô, né? Era o Rodrigo Candelô Ai, como é que é o nome daquela banda que ele tem? Rodrigo Candelô é um ator de televisão, só que ele faz um karaokê, Gatunos do Rocha. E um belo dia, Rodrigo me pediu pra levar o Gigante. Eu falei, Gigante, você vai? Ele falou, Lu, eu não canto. Gente, ele foi cantar. Vocês não têm noção, vergonha alheia porra nenhuma, foi maravilhoso. O Gigante foi uma delícia aquilo. Foi muito engraçado. Não dava nem pra ouvir nada, cara. Lembra não? Não dava pra ouvir, só você lá na frente dando risada, a gente dando risada. Foi a coisa mais gostosa. Vergonha alheia nada, amigo. Isso é maravilhoso. Qualquer coisa que você mete a mão pra fazer, você faz com... Nossa, não tem nem o que falar. Eu sou tiete desse homem. É um dos melhores artistas desse Brasil. Se vocês não conhecem, por favor, vão conhecer. É chegar do lado e começar a rir. Sabe aquela pessoa assim, se você não tá muito bem, chega Gigante, acabou o astral, vai lá pra cima de maravilhoso. Lindo. E olha só, é uma pessoa, se você parar... Gente, Eugênio maravilhoso. É uma pessoa que tem problemas articulatórios e tira de letra, né, Gigante? É assim, ele tira de letra, entende? Aquilo que eu estava falando para vocês, todas as vezes que a gente tem, de repente, um diastema, algum problema, céu da boca e tal, o que eu tenho de estrutura para organizar a minha articulação? É isso que eu tenho? Então vamos fazer a otimização em cima da estrutura. Eu tive uma paciente, eu comentei com vocês, que ela tinha classe 3, ela fazia aqui, só que a menina tinha ossos de vidro. E ela precisava de uma boa articulação, porque ela é uma profissional que trabalha com a voz. Ela é fonoaudióloga hoje, ela ainda não era. E a gente conseguiu organizar a musculatura dela para ela falar bem com aquela estrutura muscular, porque ela não podia fazer cirurgia. Eugênio, meu amor, que saudade de você, garota. Gente, quanto presente hoje, delícia. Nossa, paciente querido, amigo querido, não tem que falar. É um ator maravilhoso, gente. Enfim, é um cara que eu indiquei, inclusive, para ser professor, né? Não sei se foi, Eugênio, depois você me conta. Para ser professor de um curso de oratória. Mas, enfim, depois você me conta essa história. E aí, eu acho que é isso que é importante, sabe? A gente ter bom senso em tudo. Não existe o certo e o errado, gente, mais uma vez. Eu sou uma pessoa que eu tenho que olhar para a pessoa, entender quais são as suas dificuldades e falar, ok, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, com essa anatomia, com essa fisiologia e vamos otimizar, né? Falar rápido é difícil, mas se você fala de forma profissional e tem que ser no tempo do outro, por exemplo, uma locução ou uma dublagem, o tempo não é seu. Eu tenho 30 segundos para fazer, eu tenho 60 segundos para fazer, eu tenho 2 minutos para fazer, no caso de uma locução. E olha só, uma coisa que é importante em locução, quando alguém te mandar fazer uma coisa muito rápida, né? Tipo, eu tenho 30 segundos para falar um texto. Então, vamos imaginar? Será? E pera que eu não tenho nada aqui de... Deixa eu ver se eu pego aqui um texto, só para eu orientar, ilustrar isso. Aqui tem. Opa. Vamos lá. Só para vocês terem uma noção. Adoro esse livro. Já tive, Mari. Dá uma olhada que tá gravada. Oi, Luísa. Oi, meu amor. Luísa Rossi, outra atriz linda. Tava fazendo infantil. Essa menina foi no consultório. Eu falei, o que você tem? Ela falou, nada. É que eu não quero ter. Sonho de consumo, garota linda. Olha só. Por exemplo, a gente tem que falar. Pedrinho ganhou um caminhão de Joãozinho, amarrou nele uma linha e sentou perto do pinheiro, que fica dentro do galinheiro. Vamos imaginar que a gente tem isso para falar em 30 segundos. Se você sair correndo... Oi, Amanda. Um beijo, meu amor. Amanda Charoni, uma super fono de Belém. Beijo, querida. Se eu começar... Eu, que tenho um super treinamento articular. Se eu chegar e falar... Pedrinho ganhou um caminhão de Joãozinho, amarrou nele uma linha e sentou perto do pinheiro que fica dentro do galinheiro. Eu vou fazer o mesmo tempo do que eu fizer assim... Pedrinho ganhou um caminhão de Joãozinho, amarrou nele uma linha e sentou perto do pinheiro que fica dentro do galinheiro. Até gaguejei. Mas enfim, vocês entendam o seguinte, não adianta sair correndo para ter o tempo. É melhor você falar rápido com uma articulação bem definida. Você chega no mesmo tempo, ou melhor, você às vezes chega antes, tá?
Gente, hoje é só presente. Cirano Salles, meu amigo, meu querido maestro. Como é que você tá, meu amor? Essa semana eu recebi a notícia que tinha uma série de pessoas com Covid no Sesgran Rio. Cirano, você me fez ficar super nervosa, você não tem noção. Aí eu tava falando com meu marido que você não tem noção do quanto eu gosto de você. E quando eu soube que você tava com Covid, eu entrei em pânico. O Carlão falou assim, Lu, manda mensagem pro Cirano. Aí eu mandei mensagem para saber de você, porque já era tarde, né, amigo? E aí quando eu soube que você tá bem, nossa, meu coração acalmou. E realmente é nessas horas que a gente vê o quanto a gente gosta e quanto a gente admira, né, as pessoas. Graças a Deus você tá bem, amigo. Nossa, até me emociona, porque realmente é uma doença que tá acabando com a gente, né, e levando muita gente querida. E você ainda tem muita lenha pra queimar aqui, né, amigo? Você tem muita... Nossa, esse menino é um talento. É um super músico, um maestro maravilhoso. Eu tenho orgulho de ser sua amiga. É muito bom trabalhar com você. Gente, de vez em quando a gente fazia uns trabalhos no Sesgran Rio, né, dando aula. Ele foi professor também lá comigo durante esses últimos anos. E era muito bom encontrar com o Cirano entre as aulas, né, Cirano? Muito obrigado pelo carinho, você é uma querida para mim também. É muito bom. E é muito engraçado, né, Cirano, porque a gente eu acabava, treinava os meninos, organizava a musculatura de todo mundo, eram 30. A hora que eu saí, encontrava o Cirano, ele me abraçou um dia e falou assim, como é bom que você, no final das contas, consegue organizar essas musculaturas todas. Quando eu chego aqui, eu não preciso aquecer ninguém, tá todo mundo quente, eu só vou, né? Então, é muito gostoso a gente ter contato com uma equipe. Quantas vezes, né, ele chegava, por exemplo, para aquecer os meninos, tinha uma das meninas que já estava super aquecida no agudo e eu precisava colocá-la no grave. Ele falava, não, pode levar. E aí eu levava a menina para eu aquecer ela no mais grave, enquanto ele aquecia todo mundo da mesma forma. Muito bom trabalhar com uma pessoa como ele, que, enfim, é bom, né? É bom a gente conseguir trocar. Ninguém tem razão, ninguém é dono de ninguém, né? Aquela história, não, os alunos não são meus, são nossos. E pro benefício desses alunos, a gente trabalhar junto, vocês não têm noção como é bom. Trabalhar com uma equipe que a gente ama. Marquinhos, você, nossa, bom demais. Era muito bom, saudade demais dessa energia maravilhosa, lindo. Daqui a pouco a gente vai estar lá de novo, né, amigo? Você se cuida, pelo amor de Deus. Essa Covid não é boa. Então, gente, voltando aqui à articulação. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, naquele teste que eu tive que fazer para Fiocruz, foi uma coisa muito bacana, porque assim, eu tinha 1 minuto para um texto grande. Aí, quando eu comecei a ler, eu peguei o cronômetro e vi quanto que dava. Se eu falasse de forma pausada, muito rápido, mas pausadamente, com intenção, com uma energia de compreensão daquele texto, dava 1 minuto e 12, eu acho. 1 minuto e 12. Se eu falasse rápido, dava 1 minuto e 15. Eu falei, bom, o texto não está cabendo. Aí eu falei com o pessoal lá. E aí, simplesmente, eles organizaram, reescreveram e colocaram em 30 segundos. Eu falei, me ferrei, né? Mas veio menos texto e tal, e muita coisa de informação. E foi incrível, porque tinham outros testes acontecendo, e outros testes estavam me mandando com uma fala muito rápida, quase incompreensível, e ao mesmo tempo, o que a gente observava é que não tinha a mesma intenção na articulação. Então, prestem atenção. Eu lembro que quando eu era menina, eu acho que foi quando o McDonald's entrou aqui no Brasil, sou velha, gente, e aí tinha uma brincadeira que você ganhava um Big Mac se você falasse 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, num pão com gergelim, num tempinho. E aí, o que acontece? Esse tempo dava muito bem, eu não me lembro se era 30 segundos, era 1 minuto, e o pessoal chegava já atropelando. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, num pão com gergelim. Ninguém entendia nada. Eu chegava cantante, cheia de intenção, dava tempo e falava teoricamente até rápido. Gente, era muito engraçado. Sempre eu ganhava o tal do hambúrguer lá no como é o nome? No McDonald's. Então, isso é muito bacana, tá? A gente entender que a gente falar rápido não é jogar as palavras. A gente tem que ter a intenção, a gente tem que ter a interpretação, não é blá, 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 entendeu? Então, prestem atenção em questão de articulação com relação à musculatura, entender se os seus músculos estão fazendo os pontos articulatórios corretos. Se estiver fazendo,
É fantástico. Meu irmão ganhou esse concurso no McDonald's no Meia. Pois é, eu ganhei em Copacabana. Em 2 vezes, em duas lojas diferentes, né? Em 2 restaurantes diferentes. Renata, você é velha também? Quantos anos você tem, Renata? Me conte aí. É bom, né? Esse negócio de envelhecer, gente, é pra poucos. Eu brinco sempre. Ontem, um paciente falou, Elisa, eu tô velha. Eu falei, tá, graças a Deus, meu amor. Tá velha, porque outra solução seria não estarmos aqui, né? Então, essas coisas são importantes. É pensar o tempo todo que a gente não pode jogar o texto fora. Tá? Articular rápido. Sou muito mais velha que você, Renata. Muito mais. Isso é muito bom. Eu tô com 48, vou fazer 49 agora mês que vem. Bom demais, né? O negócio é ter saúde, se cuidar. E a relação com a articulação é muito interessante, porque quando a gente não entende o texto, a gente simplesmente fala, a gente joga fora, a gente articula de qualquer maneira, né? E não é isso, sabe? A gente tem que entender o que a gente está falando. Só jogar fora não tem problema. Ou seja, a gente entra... Não, Lene, é feliz, velha é legal, fica tranquila, ainda não tô velhinha gaga, não. Eu tô bonitinha aqui, olha só, um monte de gente aqui me prestigiando, não tô falando besteira ainda. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tem que fazer nosso trabalho bem feito. Quando a gente articula bem as palavras, entende o que a gente está falando, simplesmente a gente consegue trazer o nosso trabalho em primeira mão. Né? É sempre pensar que o outro tem... a gente tem que ver qual é a função exatamente do que o outro pode te dar. Quais são as possibilidades que o outro pode te dar. Sabe aquela coisa de você tentar tirar alguma coisa de alguém que não tem para te dar? É maldade, entende? Então eu tenho que dar recursos para essa pessoa, organizar essa estrutura muscular para depois... É interessantíssimo, quando você organiza a estrutura muscular, a pessoa começa a falar depois e fala assim, engraçado, Luiz, a gente não treinou a articulação e a articulação não está mais treinando, não está mais travando. Eu falo, por que será que a gente né? A gente não treinou a articulação, você tem certeza? Né? Porque a gente, na verdade, fez exercício de musculatura. E aí, quando você fez exercício de musculatura, você deu estrutura para aquele músculo, na verdade, funcionar. Ou seja, você recruta, ele vai. Você recruta, ele vai. Ele está afinado com você, com as suas vontades. Então, gente, tem que treinar. Tem que ter disciplina diária. Tem que fazer treinamento de aquecimento, desaquecimento. Tem que treinar a musculatura de língua para o que você precisa, né? E aí, dessa forma, a gente consegue sempre ter uma melhora de dicção, de entonação, enfim, a gente vai organizando a nossa vida em função dessas coisas. Deixa eu só ver um negócio, porque eu lembro, eu não sei agora, eu acho que eu não vou saber mexer nisso. Alongamento de... Sim, sempre alongamento de língua, sempre. Alongamento, tonificação, sabe crossfit? Aquela coisa de... Crossfit eu não gosto não, mas eu sou velhinha para crossfit também. Mas a gente tem que pensar sempre, Lene, olha só, a gente só consegue gravar bem quando a gente tem treinamento. Vamos ao maratonista? Você só consegue fazer uma boa maratona se você treinar todo dia, né? Se você não treinar todo dia e deixar para a hora, o que vai acontecer? Você vai gravar, você vai ter que pensar na respiração, na articulação, no posicionamento da língua, enfim, você vai tentar organizar essa articulação e não rola, entendeu? Então a gente tem que treinar todos os dias, todos os dias é fundamental, tá? Teve um menino essa semana até que me perguntou, ele falou, Lu, eu não tô gravando todo dia, ele é dublador, eu tô fazendo curso e tal, mas eu não tô gravando todo dia, porque além disso vocês continuam fazendo cursos, né? Isso que é um barato. Isso vai fazer mal? Eu falei, não, ao contrário, ainda bem que deu tempo de você treinar pra caramba, para depois, quando você treinar pra caramba, você conseguir tá disponível naquele momento, né? Olha, o que acontece é o seguinte, exercício de língua, pensa nos básicos, pensa em instalar, vibrar, põe para frente e para trás para alongar, né? São exercícios básicos de língua que não vão te fazer mal, tá? São língua para um lado e para o outro, você tem que mexer a estrutura muscular da língua, tá? Esses são exercícios básicos, tá? Tem outros aí com peso, tal, que aí é um pouco mais para frente, até porque tem que ter uma evolução muscular para você fazer exercício mais pesado.
Suzana está falando que na maratona descanso também é treino. Concordo com você. Fala para a Suzana que eu concordo. Mas só que eu não sou tão má assim. Vocês têm que treinar todos os dias, sim. E são treinos levinhos. Eu não faço aquele treino de 300 quilos, não. Você pode falar para ela que você eu não perdoa, não. Pode fazer exercício todo dia. Sim, Lene, atividade física influencia muito nos músculos da fala, respiração, voz. Você aquece a sua musculatura. Você sabe que a coisa mais engraçada, muitas vezes, Lene, para você ter a intenção muito perto de você, eu mando pular. Eu mando fazer step. Ontem mesmo, eu tinha um cara que ia cantar, ele é cantor. Eu falei, ok, vamos fazer os exercícios comigo. Aí a gente fez os exercícios todos, tal, que eu propus. Falei, ok, agora pula. Oi? Eu falei, pula, amor. Ele falou, Lu, isso é fono. Eu falei, pois é, então pula. A gente continua depois. Ele pulou, a hora que a respiração dele voltou, a voz veio com um sabor, né? Que foi uma coisa linda, assim. Influencia e muito. Você traz energia, sabe? Você traz essa energia vital, que é completamente diferente de uma coisa parada. Acordei, aí vou, aí Não, gente, tem que ter energia vital, energia, sabe? Essa coisa de vamos nessa, vamos trabalhar. Isso é muito importante. E isso funciona. Você sabe que tem uns trabalhos científicos que dizem que se você for para a academia, por exemplo, treinar a musculatura e depois voltar para casa para cantar, você já aqueceu a sua musculatura de uma forma diferente, inclusive da garganta. Então, pula, amor, manda pular. Pula, Brian, depois você canta. Você vai ver só o que te acontece. É muito engraçado, é muito bom. Teve um menino que foi uma vez fazer um treinamento comigo para fazer um... Ai, meu Deus, como é o nome daquilo? Um videobook. E aí, ele trouxe o texto, mas o menino não tinha essa energia para aquele texto, não tinha acordo, e ele lá falando o texto decorado. Eu falei, você entendeu o texto? Ele falou, entendi. Aí eu falei, então me fala, o que está acontecendo? Ele falou, é um cara que está brigando com outro por causa de uma moça. Eu falei, é o filho dessa moça que está brigando com o marido dela numa hora que provavelmente ela não está em casa, né? E aí ele pede pro cara sair, mas meio que na raça, sai daqui porque você está maltratando a minha mãe. Olha só. Se põe no lugar desse filho. Olha que situação. Aí, olha lá, Renata Polacou estava nadando às 6h30. Maravilhosa. Vai às 6 da manhã. Pois é, Lene, eu tô indo às 6 horas da manhã também. É isso, é o horário que dá, né? É muito bom, gente, é muito bom. Faço isso. Então, pula, amor, peraí. Deixa eu ver se tem aqui. Sei treino como corredores. Pois é, vai subir a ladeira da Brigadeiro, não tem problema não. Vai subir. É muito importante, gente, fazer exercício muscular. É isso que eu ia falar. Esse rapaz... Estava dando o texto de qualquer maneira e foi muito engraçado que eu cheguei para ele e falei, faz um favor para mim. O meu prédio, né, no consultório, é 10º andar. Eu falei para ele, faz o seguinte, vai até o 9º andar e volta. Ele falou, oi? Eu falei, pela escada. Aí ele foi. Voltou cansado. Eu falei, vai correndo. Novinho, 22 anos. Aí foi correndo, voltou correndo, chegou... Falei, agora respira. Ok, vamos pensar. A energia desse cara é uma energia de raiva. Ele está com ódio. Esse cara tem que brigar com o padrasto para o padrasto sumir da vida da mãe dele. Tem que ser uma coisa definitiva. Como é que vai ser o olhar desse cara? Como é que vai ser a organização muscular dele? Como é que vai ser a voz dele? Ele vai gritar ou ele vai falar baixo? Como é que você quer estruturar isso? Ele parou, viu, ele falou, vamos, eu entendi. Gente, vocês não têm noção. Era outra pessoa ali na frente. Ele me trouxe sangue no olho, sabe? Aquela coisa de, você vai embora agora. E veio. Eu olhei pra ele e falei, caraca, garoto. Ele falou, agora entendi. Né? E aí ele tava com energia corporal para isso. Fez uns trabalhos articulares, que na verdade ele não tinha problema nenhum motor. E ele entendeu a intenção do texto. Ele entendeu e se colocou naquele lugar. Gente, foi incrível. E aí o rapaz que me mandou ele, né, que é um diretor de elenco, Anderson Casimiro, que é uma gracinha, depois entrou em contato comigo e falou, Luísa, o que você fez com ele? Vou te mandar todo mundo. E aí veio, na verdade, a partir daí, uma série de pessoas para a gente fazer um treinamento para videobook. Porque aí a gente faz a pessoa compreender não só o texto, mas que voz que vai colocar, que energia que vai colocar. Enfim, a gente tem que entender absolutamente tudo. E aí sim vem o articulatório, né? O articulatório chega no momento de simplesmente fazer a lapidação final disso tudo. Então tem que estar muito organizado, tem que estar muito polido. Então se você tem uma boa organização muscular, a gente vai falar bem, a gente vai articular bem. De repente não é no ponto articulatório correto, mas com a sonoridade correta que está dando certo. E é isso, gente. Sabe? Cada um tem limites e a gente tem que respeitar esses limites de cada um de vocês. De nós, tá? Então, eu quero mandar um beijo enorme para vocês.
Dizer que à noite eu tô aqui de novo, às 9 horas da noite. A gente vai estar sempre conversando sobre alguma coisa muito especial, muito importante. Me tragam sempre as suas dúvidas. Quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo nesse momento. Eu tô realmente numa fase que eu preciso falar para as pessoas para se respeitarem, que não existem regras, que não existem coisas que só pode ser daquela forma, mas bom senso é fundamental. Eu falo isso sempre, sabe? Eu acho que para a gente trabalhar, a gente tem que ter bom senso. Então, quando a gente tem bom senso, super flui tudo. Quero mandar um beijo enorme, Mariana, obrigada, Lene, obrigada, André, Marcela. 9 horas da noite a gente está aqui de novo. Eu vou colocar daqui a pouquinho aí o nome do post, porque a pessoa velhinha esqueceu. E obrigada, Luísa. Obrigada por você estar sempre aqui, linda. Obrigada, queridos. E se vocês precisarem de alguma coisa, falem comigo pelo direct, que eu estou sempre à disposição, tá? Se eu puder, eu vou sempre estar podendo estar junto de vocês para poder ajudar. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Beijo enorme para vocês. Obrigada, Ana Carla. Beijo. Até mais tarde, até às 9.